Convidar você para a gente continuar a meditação que começamos hoje pela manhã em Isaías 53, a partir do versículo 4 até o verso 12. Eu vou estar lendo aqui na versão da Nova Tradução na linguagem de hoje, onde a palavra do Senhor diz assim: Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando, e nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu e somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido e cada um de nós seguiu o seu próprio caminho. Mas o Senhor castigou o seu servo e fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto, e ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos pecados do nosso povo. Foi sepultado ao lado de criminosos e foi enterrado com os ricos, embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só mentira. O Senhor Deus diz: eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados, e por isso terá uma vida longa e verá os seus descendentes. Ele fará com que o meu plano dê certo, e depois de tanto sofrimento ele será feliz. Por causa da sua dedicação ele ficará completamente satisfeito. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem, e assim os pecados deles serão perdoados. Por isso eu lhe darei um lugar de honra, e ele receberá a sua recompensa, junto com os grandes e os poderosos, pois ele deu a sua própria vida, e foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos, e orou pedindo que eles fossem perdoados. Pai querido, em nome de Jesus que nós estamos reunidos nesse culto, e nesta hora, quando vamos meditar na Tua Palavra, eu quero te pedir que o Teu Espírito Santo tenha toda a liberdade de se mover aqui entre nós, de tocar o nosso coração, de falar a nossa alma, e que, Senhor, se o inimigo colocou algum tipo de venda espiritual, de cegueira espiritual sobre alguém, que nessa hora caia por terra isso, para que a Tua Palavra possa ser aplicada pelo Teu Espírito aos nossos corações. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém. Nós estamos terminando aqui essa campanha, 4K, Amor em Alta Definição. Se bem que eu disse hoje pela manhã, vou repetir, que esse jeito de ser, de amar, não termina, porque essa é a missão para que o Senhor Jesus nos chamou, Então Ele nos chamou para a gente ser gente boa, para a gente ser pessoas que fazem diferença aqui nessa terra, e então amar as pessoas da maneira como Jesus tem nos amado faz parte da nossa missão. Mas o tema do encerramento dessa nossa campanha é: o amor de Jesus pagou a sua conta. Esse é o tema de hoje. O amor de Jesus pagou a sua conta. Então, diga para quem está perto de você, o amor de Jesus pagou a sua conta. Esse é a centralidade também da mensagem desse texto que a gente acabou de ler. Esse texto eu expliquei hoje pela manhã, é uma profecia
que foi dada, existem teorias diversas, mas eu creio que ela foi dada mais ou menos 600 anos antes de Jesus ter vindo ao mundo. Aproximadamente 600 anos antes de Jesus ter vindo ao mundo, o profeta Isaías foi cheio do Espírito Santo e compôs o que está aqui, falando de um Messias, de um ungido de Deus, o Cristo de Deus, Jesus que viria, não é? E que esse Senhor Jesus pagaria o preço e as consequências dos nossos pecados. Por isso, quando a gente começa a ler esse texto, conhecendo os textos do Novo Testamento que falam da crucificação, é impossível a gente ler esse texto e não perceber um reflexo daquilo que está escrito no Novo Testamento, né? Profético, um reflexo profético do que aconteceria com Jesus. Quando ele fala aqui que ele é homem de dores, se você está com a versão antiga, diz homem de dores, experimentado no sofrimento, a gente vai lembrar dos açoites, da coroa de espinhos, do levar a cruz, dos cravos, e vai lembrar também da decisão de Jesus de permanecer ali. Quando perguntaram por que você não desce da cruz, né? E diz, olha, se eu quisesse eu diria para os milhões de anjos que servem a Deus, e eles viriam aqui fazer o julgamento final agora, mas eu estou aqui porque eu tenho um plano, o plano era de salvar a nossa vida. Quando diz lá aqui que ele foi desprezado e ele não tinha estima dos homens, a gente pode lembrar os risos das pessoas, as ofensas, as bofetadas dos guardas. Quando fala que ele foi castigado por Deus, a gente vai descobrir aquilo que o Novo Testamento ensina, que naquele momento o pecado de todos os homens recaíram sobre ele, e que aquilo que era inseparável se separou. Deus meu, por que me desamparaste? A Trindade ficou em algum sentido separada por alguns momentos, e foi da cruz que ele foi ao Hades, por mim e por você, ao lugar que a gente chama inferno, para tomar das mãos de Satanás as chaves da morte e do inferno. E quando a gente olha para tudo isso, não é? A gente pergunta assim, mas para que tudo isso? Qual é o propósito de tudo isso? Qual é a intenção? O que Jesus carregou com ele por amor? Que conta é essa que ele pagou? E essa questão que eu queria colocar para você. Hoje pela manhã a gente viu que a primeira conta que ele pagou tem a ver com as nossas transgressões. E eu expliquei nos versículos 3 a 5 que transgressão é quando Deus coloca os limites para a vida humana, para que a gente possa conviver bem com as pessoas. Ele determina esses limites e diz, olha, se você ultrapassa esses limites, você gera sofrimento para você mesmo e para as pessoas que estão ao seu redor. E é por causa dessas transgressões que existem que a gente vive numa sociedade como essa. Tem gente que transgride o limite e faz mal para você, não é? E rouba, não é? E mata, e estupra, e faz tantas coisas, ou às vezes até faz alguma coisa, uma palavra que te machuca, que te ofende, simplesmente porque a gente não entende que esses limites que Deus colocou não foi a ação de um déspota, dizendo, eu por capricho não quero isso, mas Ele colocou limites à nossa vida, para que nós pudéssemos ser felizes e as pessoas que convivem conosco também. E aí a Bíblia vai dizer, olha, Jesus, quando a gente se arrepende, quando a gente tem fé, quando a gente entrega a vida a Ele, Ele não apenas perdoa essas transgressões, mas Ele começa a transformar a nossa vida. A gente começa a perceber os valores de Deus e a entender os projetos de Deus. A segunda coisa que a gente aprendeu hoje pela manhã foi que Jesus carregou sobre ele iniquidades, e a palavra iniquidade, na versão que eu li, vem como maldades. Por quê?
Porque a transgressão pode ser um acidente de percurso na nossa vida, não é? Mas a iniquidade é quando eu sei que eu estou errado. Eu sei que posso gerar sofrimento, mas mesmo assim, achando que eu tenho controle das circunstâncias, que eu sei como lidar com as coisas, eu permaneço nesse caminho. E aí então, a Bíblia vai chamar aqui na minha tradução de maldade, porque como eu sei, e eu estou fazendo isso de propósito, não é? Então como é que é? E aí eu acho tremendo, porque a palavra de Deus vai dizer assim, que até aquilo que você fez de propósito, Jesus é capaz de não somente perdoar, mas Ele é capaz de transformar, e Ele é capaz de restaurar. Quando Jesus morreu na cruz, 3 coisas tremendas de Deus começaram a acontecer na nossa vida, quando a gente se apropria desse presente de Deus. O perdão, que resolve a questão da justiça de Deus, na sua santidade e justiça, porque Ele teria que nos julgar. Isso é, eu com Deus, tá? A transformação, eu comigo mesmo, porque o Espírito Santo vai lá no nosso coração e começa a mostrar novos valores, nova percepção de vida, novo entendimento. Mas Ele trabalha a restauração. Ele entra na nossa história, e como eu não poderia voltar para trás para fazer o conserto das coisas que eu já fiz, eu não tenho como voltar no passado, então Ele intervém e faz milagres extraordinários, e são restaurações na nossa vida. Mas eu queria continuar estudando esse texto, e a partir de agora começar a olhar para uma terceira coisa que Jesus faz, que é o tema dessa noite. Verso 6 diz assim: todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido, e cada um de nós seguia o seu próprio caminho, mas o Senhor castigou o seu servo, e fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. É interessante essa figura que o profeta usa, da ovelha que se havia perdido. A ilustração aqui que o profeta nos dá, se refere à ovelha fura-cerca. Você já ouviu falar da ovelha fura-cerca? Ovelha fura-cerca, todo criador de ovelha conhece, ele sabe como é que é. Ela é aquela ovelha que tem a habilidade de fugir. Então você faz lá, né, o piquete, e ela descobre um jeito de fugir. Você põe lá um alambrado, ela descobre um jeito de passar pelo alambrado, né? E é interessante, porque ela é chamada de ovelha fura-cerca. E você sabe o que é que um pastor faz com esse tipo de ovelha? Você tem ideia do que ele faz? Mata. Sabe por quê? Porque ela não apenas foge e se perde, mas ela leva consigo, na sua liderança de rebeldia, outras ovelhas. Então, quando um rebanho tem uma ovelha fura-cerca, ela vira jantar. É isso mesmo. Pode perguntar para qualquer criador, é assim que acontece. Porque se ele não fizer assim, não somente aquela ovelha se perde, mas todo o rebanho pode se perder. E a ideia que o Senhor está nos dando aqui, é que a nossa rebeldia se revela no desejo que temos de seguir o nosso próprio caminho, de só fazer a nossa vontade, e acreditar em uma verdade relativa e pessoal que tem como centro eu mesmo. E eu queria dizer para você que rebeldia é aquilo que a Bíblia chama de pecado original. O que é pecado original? Muita gente falava, o pecado original é sexo, o pecado original... Não, querido, pecado original é rebeldia. A gente nasce com esse negócio. Não importa a idade, a rebeldia já está dentro da gente, está dentro do coração da gente. Eu tenho um neto, eu não vou falar o nome dele aqui, né, porque senão depois eu vou apanhar, não é?
Quando os meus filhos eram pequenos, né, eles fizeram um trato comigo: ó, pai, cada vez que o senhor falar da gente, o senhor tem que pagar para a gente X. E eu ficava pobre, né, porque a gente acaba falando deles. Mas eu queria dizer para você o seguinte: eu tenho um neto, né, que é muito interessante. Aí o papai dele, a mamãe dele chegam para ele e falam assim: olha, você vai ficar de castigo, porque você fez isso, assim, assim. Ele está lá de castigo. Daí ele começa a chorar: papai, me tira do castigo, mamãe, me tira do castigo, papai, não sei o que e tal. Aí vai o papai e a mamãe diz assim: ok, eu vou tirar do castigo, mas você promete que não vai mais fazer isso? Ele olha para ele e diz: não. Isso é rebeldia. Você está entendendo? Então fica no castigo: ah, papai, rebeldia. Esse é o jeito que está dentro da gente, não importa a idade que a gente tenha, existe uma semente de rebeldia dentro da gente, e a gente quer viver do jeito da gente, a cabeça da gente, os valores da gente. Até é um negócio tão incrível, que a gente quer dizer para Deus quem Ele é e como Ele deve ser. Olha só que coisa tremenda a rebeldia. Você pergunta para alguém: quem é Deus? Você vai ouvir algumas pessoas dizendo assim: olha, Deus para mim é assim, Deus para mim nunca faria aquilo, Deus. Eu pergunto assim: mas escuta, você já leu na Bíblia? Porque a Bíblia é a palavra de Deus, Ele diz quem Ele é. Se isso é verdade, não me interessa o que está na Bíblia, o que interessa é o que eu acredito. Você dá para entender? Não, Deus está dizendo quem Ele é. Não interessa, eu sei quem Deus é, acabou. Isso é rebeldia. Quando a gente se rebela contra aquele que é o nosso Criador e Senhor de todas as coisas. Agora, eu acho tão incrível isso, tão incrível, porque quando a gente olha quem é Deus, Deus é o Criador dos céus e a terra. Só para você ter uma ideia, os pesquisadores dizem que existe no mínimo no universo, no mínimo, porque eles não têm essa dimensão completa, no mínimo 40 bilhões de galáxias. Nós estamos numa galáxia chamada Via Láctea, tá? Que não é uma das maiores. Como a Via Láctea tem 40 bilhões de outras galáxias. E esse Deus criou do nada todas as coisas. E eu, você, ser humano, olhando para ele e dizendo assim: ó, você não é isso não, isso é o que eu penso. Tem uma figura no Velho Testamento que eu acho muito interessante, quando a Bíblia diz que o vermezinho de Jacó discute com Deus, e ele compara, né, o povo de Israel como um vermezinho discutindo com Deus. Eu detesto verme. Se tem um negócio que eu tenho nojo, é verme. Eu olho assim, me dá um negócio ruim. Sabe aquelas coisinhas brancas que dá em carne podre? Aquilo é horrível, né? Toda vez que eu leio esse texto, eu imagino um bichinho daquele ficando de pé, com a cabecinha assim, balançando, dizendo: Deus, eu quero fazer o que eu quero. É um absurdo. Não é absurdo? Mas é assim que eu acho que Deus vê a gente às vezes. E aí, quando eu estudo a palavra de Deus, eu vou descobrir que por causa da nossa rebeldia, o pecado entrou no mundo, e o pecado permanece no mundo. E a única maneira da gente ser curado dessa doença é quando o sangue de Jesus, o Filho do Deus vivo, nos purifica de todo pecado. Quando o Espírito Santo passa a habitar o nosso coração e Ele promove em nós transformação. E quando os milagres de Deus começam a agir na nossa vida, promovendo restauração. Lembra? Perdão resolve a nossa comunhão com Deus.
Transformação muda os nossos valores e a maneira de enxergar o mundo. Mas a restauração são os milagres que Deus vai fazendo na nossa história, para que a gente possa reconstruir a vida e desfrutar dos valores da graça de Deus. Sabe, se não fosse Jesus, nós seríamos como ovelhas desgarradas, que estão batendo a cabeça em todo lugar. E o interessante é que a ovelha, ela é um bicho muito esquisito. Se ela estiver na frente de um rio que tem uma correnteza um pouco mais forte, ela morre de sede e não bebe água daquele rio porque ela tem medo da correnteza. O pastor tem que entrar dentro da água, e aí a ovelha chega e bebe água. E tem gente morrendo de sede por essa vida, por causa da sua rebeldia. A ovelha, ela empaca em determinados lugares, porque ela tem medo de trilhas, de caminhos, e o pastor tem que ir à frente. E aí quando você lê o Salmo 23, vai ver que a vara e o cajado consolam, lembra disso? Por quê? Porque ele coloca a vara ou o cajado sobre a ovelha guia, que é aquela líder do rebanho, e ele vai andando na frente, e aquele cajado sobre o dorso dela, que dá coragem para ela seguir aquela picada, aquele caminho. E tem gente perdido pela vida. Jesus veio a esse mundo para pegar você, ovelha perdida, ovelha desgarrada, ovelha machucada. É interessante que no Novo Testamento Jesus usa essa figura. Lá no Evangelho de Mateus ele diz, e ele usa palavras muito fortes quando diz desgarrada, ele diz que eram esfoladas pela vida, ovelhas que estão machucadas por causa da sua rebeldia. Você conhece gente que já bateu a cabeça, e você diz, agora vai crescer, continua batendo a cabeça. Você precisa de Jesus, querido, porque Ele é o caminho, a verdade, a vida. Ele é que vai conduzir a gente, e Ele veio a esse mundo para isso, para que a nossa rebeldia pudesse se transformar agora em bênção do Senhor que nos guia, porque só Ele pode ser o nosso bom pastor. Mas como é que a gente alcança isso? Com arrependimento, fé e entrega. O arrependimento é quando eu olho para aquilo que eu já vivi e digo, eu não quero continuar assim. A entrega, a fé é quando eu creio que só Jesus pode ter uma solução para a minha vida. A entrega é quando eu me coloco na mão dEle. E sabe, nessa hora Deus começa a derramar o seu Espírito Santo. E o Espírito Santo começa a nos guiar, e Ele transforma a nossa vida. E na medida que Ele vai transformando a nossa vida, os milagres de Deus começam a acontecer para restaurar a nossa história. É assim que funciona. Eu queria dizer para você, quando a gente lê sobre a crucificação de Jesus, ou lê sobre as profecias que falam sobre isso, é como se Deus estivesse gritando para a gente, não despreze o maior presente que eu estou dando para você. E eu diria para você, não seja como aquele vermezinho arrogante. Segunda e última coisa que eu queria deixar com você nessa noite, aparece no versículo 5, onde diz assim, porém ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades, e nós fomos curados pelo castigo que ele sofreu, e somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Por fim, uma das grandes tragédias da humanidade, que tem a ver com o pecado, são as doenças e a morte. Eu tenho uma triste notícia para você. Você não vai gostar de ouvir essa notícia. Você vai morrer. Pode falar para quem está perto de você, você vai morrer. Espero que não seja hoje. Mas não é verdade? A única certeza que a gente tem aqui, antes da volta de Jesus, é que quem nasceu vai morrer.
E você lembra do que a Bíblia falou lá para Adão e Eva, que no dia que comesse daquele fruto, certamente eles morreriam. Muito tempo eu fiquei pensando, por que eles não morreram imediatamente? E aí uma vez eu estava pensando sobre isso e eu fiquei tão cheio de graça de Deus, quando me veio à mente a seguinte resposta: é porque Deus ama tanto, tanto o homem, que se ele tivesse cumprido a sua promessa imediatamente, não haveria mais humanidade. Por isso ele deu um tempo, e nesse tempo a gente gera filhos, e a humanidade existe, mas essa promessa se cumpre. Mas tem algo tremendo que o Senhor está prometendo e que só pode vir através do Senhor Jesus para a nossa vida. Ele está prometendo que vai chegar o dia em que a morte não vai existir mais, e que um dos sinais de que Ele vai cumprir, entre tantos outros sinais, que Ele está cumprindo essa promessa, é que na vida da gente, a gente vai passar por momentos que nós sentimos a nossa pequenez, a nossa incapacidade, a nossa carne doendo, nós vamos sofrer, vamos passar por tantas coisas, mas aqui ainda, antes da vinda de Jesus, o Senhor, apesar de todas as revelações da nossa finitude, da nossa impotência, apesar de todas as contradições da nossa vida, porque nós fomos criados para a eternidade, Ele revela gotas da sua graça como sinais de que Ele vai um dia cumprir a sua promessa. E todos quantos morrerem em Cristo Jesus serão ressuscitados e terão vida eterna com Ele, para viver tudo quanto Ele prometeu aos que creram no seu nome. Mas Ele dá sinais, e é por isso que nem todas as doenças são curadas, porque no dia em que todas as doenças forem curadas, não vai haver mais morte. E a Bíblia diz que o último inimigo a ser vencido vai ser a morte. Então, enquanto a gente viver aqui e a morte existir, vai haver doença. Você vai perguntar, mas por quê? A doença é com criança, é com velho, é com adulto, é com o ser humano que tem no seu DNA a essência da morte. E isso só vai ser resolvido definitivamente na volta de Jesus, quando Ele vier. E então a promessa de Deus que está lá no Apocalipse, em vários textos da Bíblia, é que não vai haver mais sofrimento, não vai haver mais morte, não vai haver mais dor. Por quê? Porque Ele aniquilou o último inimigo, que é a morte, quando Ele vier buscar todo o seu povo. Mas enquanto a gente está aqui, Ele vai revelando sinais da sua graça. E é por isso que a gente ora por cura. Não é porque todo mundo vai ser curado, porque vai ter doença nessa vida. E mesmo a cura que Deus revela hoje, amanhã você vai ter outra doença, querido. Porque o último inimigo a ser derrotado vai ser a morte. Mas Deus, no meio do seu povo, começa a revelar gotas da sua graça. Por que a gente orou aqui agora por tanta gente? Porque eu creio num Deus de misericórdia, e por causa do sangue de Jesus vertido na cruz, por causa do poder redentor dele, por causa do amor dele, Ele começa a derramar no meio do seu povo sinais. E esses pequenos milagres ou grandes milagres são sinais de Deus, dizendo: vou cumprir todas as minhas promessas que fiz a respeito da eternidade. E é muito interessante como Deus faz isso. Às vezes eu me perguntava assim: Senhor, por que a gente ora para uma pessoa e ela é curada?
E eu já vi coisas acontecerem extraordinárias. Eu estava numa festa um dia, o Senhor falou assim, numa festa de casamento. Ele falou assim para mim, levanta, vai naquela mesa e ora por essa senhora. Eu sabia que essa senhora estava doente, que ia fazer uma cirurgia no começo da outra semana. Vai lá. Eu falei, Senhor, eu estou numa festa de casamento, como é que eu vou orar lá, no meio dessa confusão toda? Estou mandando, vai lá. E naquela hora eu fui e falei, olha, senti no meu coração o desejo de orar por você, sei que você vai fazer uma cirurgia tal dia, mas eu quero orar por você. Impus as mãos, senti a graça de Deus fluir, e aquela senhora foi curada. Aquele dia eu não vi nada, nem ela viu. Ela foi para o hospital e ela tinha que fazer uma marcação, fazer um exame para fazer a marcação do local exato da cirurgia. E quando os médicos foram fazer aquela marcação com as imagens, não acharam mais nada para ser operado. E eles olhavam o exame anterior e olhavam esse, mas o que aconteceu aqui? Naquela hora, naquela festa, o Senhor fez aquele milagre. Mas eu já orei para muita gente e não foi curado. Eu já orei por mim. Essa semana eu tive cólica renal. Você já teve cólica renal? Dói. E eu dizia, Senhor, tenha misericórdia. Está doendo um pouquinho até agora. Eu não tenho a resposta para isso. Mas eu tenho uma questão muito interessante para você. É que Deus marca a nossa história com sinais da sua graça, para que a gente creia em todas as promessas dEle. E uma das coisas mais difíceis, às vezes, na vida do cristão, é permanecer crendo em todas as promessas que Deus faz na nossa vida. E então Deus vai marcando a nossa história, e vai marcando a história de pessoas próximas a nós, e vai dizendo, filho, continua crendo que sou eu que tomei o teu lugar na cruz, carreguei sobre mim os seus sofrimentos e as suas dores, sou eu que vou te dar uma nova vida, sou eu que vou te ressuscitar, sou eu que vou te levar para morar no meu céu. E Ele vai marcando. E algumas vezes Ele revela esse poder de maneiras tão extraordinárias, e a gente escuta isso no mundo todo, milagres extraordinários, para que a fé seja confirmada. A Bíblia diz que esses sinais se seguiriam para que confirmasse a mensagem do Evangelho. Eu não quero dizer para você que todo mundo vai ser curado, porque isso só vai acontecer quando a morte, o último inimigo, for derrotado e Jesus voltar. Mas eu quero dizer para você que eu vou orar para Jesus fazer algum milagre hoje, porque Ele prometeu que Ele pode, e que Ele quer, e que Ele vai abençoar, e que esses serão sinais da graça dEle na nossa vida. E então eu insisto, e eu bato na porta, porque a promessa de Jesus foi essa: batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis, pedi e dá-se-vos-á. E não tem nada grande demais ou difícil demais para Ele. Ainda que a maior de todas as bênçãos não seja uma cura, porque eu vou ser curado dessa enfermidade e amanhã vou ter outra, e um dia eu vou morrer. Pode dizer para quem está perto, você vai morrer um dia, mesmo que tenha sido curado de alguma coisa. E sabe o que é que eu preciso? Eu preciso desse Cristo profetizado lá por Isaías como Senhor da minha vida. Eu preciso desse Cristo como meu Salvador. Eu preciso desse Cristo como aquele que carrega as minhas transgressões, desse Cristo que carrega as minhas iniquidades, desse Cristo que carrega comigo as minhas dores. Há um trecho no Velho Testamento que me impressiona. Ele diz que Deus recolhe no seu odre as nossas lágrimas e escreve no seu livro a razão delas.
Eu preciso de Jesus, autor e consumador da minha fé. Nessa noite eu queria orar com você e queria dizer para você o seguinte: há uma promessa tremenda de Deus, e essa promessa é que todos quantos invocarem o nome do Senhor Jesus serão salvos. A promessa de Deus é que Ele vai derramar o seu Espírito Santo sobre todos quantos invocarem o nome do Senhor. Todo aquele que clamar vai receber essa graça. A promessa do Senhor Jesus é que se a gente se colocar na palma da mão dEle, Ele nos leva por essa vida. E um dia, quando chegar e tocar a última trombeta, diz a palavra de Deus lá no Apocalipse, e os anjos recolherem todos aqueles que foram salvos, que estão vivos, num piscar de olhos, eles serão arrebatados nas nuvens. Olha que cena linda. E todos quantos morreram em Cristo Jesus, já estarão com Cristo nas nuvens e vão se reunir. E os outros? Os outros vão passar pelo julgamento. E sabe, esse julgamento é para definir a pena, porque eles já estão condenados. A Bíblia diz que aquele que recebe Jesus já está salvo, mas aquele que não recebe já está condenado. Só tem um jeito, é Jesus. É por isso que Ele morreu na cruz. Se tivesse outro jeito, esse não seria o caminho escolhido por Deus para nos salvar. Por isso, nessa noite, eu vou ter 2 momentos de oração. O primeiro momento é de entrega da vida. Iniquidade, transgressão, rebeldia. Saber que um dia a gente vai se encontrar com o Senhor, só tem uma esperança e um jeito, é Jesus. Jesus. E a gente tem que colocar a vida da gente na mão dEle. Como? Arrependimento. Senhor, eu não quero continuar vivendo do jeito que eu estou vivendo. Fé. Eu creio que Tu és poderoso para transformar, para cumprir todas essas promessas. Entrega. Pode fazer o que o Senhor quiser na minha vida. E aí o Espírito Santo começa a fazer essas transformações. Ele perdoa, Ele transforma e Ele restaura. Então, se há hoje alguém aqui a quem o Espírito Santo está falando, que é tempo de voltar para o Senhor, que é tempo de se entregar para Ele, para de ser fura-cerca, ou para de ser o vermezinho arrogante, deixa Jesus transformar a tua vida. Então, se há alguém aqui, eu queria orar com você nessa noite, queria pedir a graça de Deus sobre a tua vida, pedir que o Espírito Santo entre dentro de você. Então, se tiver, eu vou convidar você para sair do seu lugar e vir aqui à frente. E eu digo isso com muita tranquilidade, sabe por quê? Porque se você não tem coragem de ouvir a voz de Deus num templo, num momento de oração, você não vai ouvir nunca mais. Então não se iluda, porque assim, eu vou fazer desse jeito. Você faz do teu jeito a vida toda, faz agora do jeito de Jesus. Então, se você é essa pessoa que o Espírito Santo está falando, vai saindo aí do seu lugar. Se tem uma família que Deus está falando, olha, nós precisamos nos colocar na mão de Deus, vem a família inteira, vai saindo agora, em nome de Jesus. Aquelas pessoas a quem o Senhor está falando, vai levantando aí do seu lugar, vem para cá, pode vir, em nome de Jesus, pode vir. Se você está lá em cima na galeria, vem para cá, em nome de Jesus, pode vir. Venha para cá, em nome de Jesus. Desce aqui por essas escadas aqui da frente. Venha. Hoje é dia de o Senhor fazer algo novo na tua vida, poderoso na tua vida. Ele é o nosso Redentor. Ele é o nosso Salvador. É isso que significa Jesus ser Salvador. E a gente precisa dele. Sem ele não dá. A gente precisa de Jesus. A gente precisa de Jesus. E o que a gente está falando aqui na frente é isso. Eu preciso de Jesus. Eu quero. Eu preciso. Começa algo novo. E a gente vem trazendo as nossas dores.
Mas o Senhor é aquele que trata, porque Ele faz as restaurações. Não tem outro que possa fazer restauração na nossa vida a não ser o Senhor Jesus. Isso. Pode vir, venha para cá, querido. Vem. Tem pessoas descendo ali da galeria. Venham. Isso. Eu vou aguardar vocês chegarem aqui para a gente orar juntos. Eu quero pedir essa bênção de Deus sobre a tua vida. Isso, vem para cá. Que bom, aleluia. Ali tem algumas pessoas surdas que estão também chegando à frente. Queria que alguém pudesse ministrar. Você pode ali ministrar, tá bom? Na vida deles, para eles poderem participar com a gente nesse momento. Isso, graças a Deus. Aleluia, aleluia. Oh, louvado seja o Senhor. Você não imagina a alegria que eu tenho. Não entendam errado, tá? Vocês não são troféus da vitória de uma igreja, de um pastor. Se você imagina isso, está tudo errado. Sabe qual é a minha alegria? A minha alegria é saber o que Jesus pode e vai fazer na vida de vocês. A minha alegria é como testemunha daquilo que Deus faz, dizer para você: olha, você nem imagina o que Ele vai começar a fazer na tua vida. Eu não conheço a tua história, mas eu conheço o Senhor da história, e Ele vai fazer algo novo na tua vida, tremendo. E um dia, quem sabe, eu posso ouvir o teu testemunho e você dizer: Jesus fez isso na minha vida, porque eu conheço aquele que você vai buscar agora. E muita gente que está aqui conhece. Então, quando vocês estão colocando a vida, o coração da gente fica tão alegre, mas tão alegre, né? Não por outra razão, não imagina isso não, tá? Porque às vezes o diabo cochicha um monte de coisa na cabeça da gente, né? É porque a gente sabe que Jesus vai fazer algo tremendo na vida de vocês. Então a primeira oração, eu não posso fazer, você tem que fazer. E eu vou explicar como é que você vai fazer essa oração. Diga com as suas palavras para Jesus: Jesus, eu sei que eu sou pecador. Eu conheço os meus erros e sei os caminhos que eu tracei. Mas hoje eu criei na tua palavra que o Senhor tem algo para a minha vida, e eu queria entregar a minha vida nas tuas mãos, e pela fé confiar que o Senhor vai me ensinar os próximos passos. E eu te peço, vem com o teu Espírito, entra aqui dentro e guia a minha vida, restaura, Pai, porque o milagre eu não posso fazer, o que está quebrado eu não posso consertar, mas tu podes fazer milagres na minha vida, e eu estou te buscando, porque o teu amor me constrange. Amém. Agora eu quero orar por você. Senhor Jesus, está aqui um povo amado, precioso, querido, que o Senhor tem um plano para a vida deles, e eles estão aqui por fé, eles ouviram a tua voz e estão respondendo. Ó Pai, eu quero dizer diante deles, diante dos anjos, diante dessa igreja, eu não tenho poder para fazer qualquer coisa. Eu quero confessar que eu sou pecador, que se não fosse a graça do Senhor na minha vida, que seria de mim? Mas eu venho aqui como testemunha, para dizer: Jesus, tu transformaste a minha vida, e eu quero te pedir, Senhor, agora começa a abrir as janelas dos céus, e começa a derramar graça, Senhor, graça, que o teu Espírito Santo venha, cele o coração, testemunha o coração deles, ao espírito deles, que eles são filhos amados de Deus. Ó Pai, que o teu Espírito revele o teu propósito, e nesta hora, Pai, eu quero te pedir que não apenas o perdão venha, mas, Senhor, que a transformação venha, que o teu Espírito comece, Senhor, a colocar valores, ideias,
projetos que têm a ver com o teu reino, com o teu propósito. Mas eu quero te pedir, Senhor, que a restauração venha, que milagres do Senhor venham, e que esses milagres, Senhor, ocorram pelo poder do nome de Jesus, e que eles sejam cartas abertas ao mundo, de que Jesus está vivo, é poderoso e faz coisas tremendas na nossa vida. Eu quero te pedir, Senhor, que nesta hora o nome de cada um deles esteja sendo escrito no livro da vida. E Pai, quando aquele nome é escrito no livro da vida, ninguém pode apagar, porque ele é escrito com o teu sangue. O Senhor verteu o teu sangue para abençoá-los. Fica com eles, Pai, aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Eu queria ter um segundo momento de oração. Não sai embora daqui ainda não, tá? Lembra que eu falei para você que nem todo mundo vai ser curado, mas que eu vou orar por cura, porque eu creio que Deus revela algumas curas no nosso meio como sinais da sua bondade, da sua misericórdia. Então hoje eu quero orar por pessoas que estão enfermas e pedir a intervenção de Deus na vida delas. Eu não sou curador, você entende isso? Não tem poder aqui na minha mão. O único que tem poder é Jesus. Mas a gente vai pedir para aquele que tem poder tocar a nossa vida, tá? Então, se tem alguém que está enfermo aqui hoje, tá? Fica de pé aí no lugar em que você está. Se você está aqui na frente, levanta bem alto aqui, eu quero orar por você, né? Fica de pé aqui, você que está aqui lá na galeria também, tá? E nós vamos pedir intervenção de Deus. Você entendeu tudo que eu falei, não entendeu? E crê que Jesus pode ouvir o nosso clamor? Você acredita nisso? Tá? Então a gente vai pedir isso para Ele, não é? A gente vai pedir isso para Ele. E sabe, eu creio que em determinados momentos da história, quando Deus quer derramar um avivamento sobre um lugar e uma terra, Ele abre as janelas dos céus e coisas extraordinárias de Deus começam a acontecer. Eu creio piamente nisso. E quando a gente lê a história da igreja, a gente sabe que existem esses movimentos. E eu sinto no meu coração que o Brasil está vivendo uma época de grandes batalhas, mas é uma época que Deus vai fazer coisas extraordinárias no meio do seu povo. Eu creio que esse avivamento está soprando aqui, e que o Senhor vai fazer coisas extraordinárias, crendo nesse Senhor que prometeu que faria coisas extraordinárias. Se nós lembrássemos de clamar em nome dEle, eu quero orar por você, ainda que eu mesmo precise de cura, ainda que lá na minha casa eu precise de cura, justamente para testemunhar para vocês que eu não tenho esse poder, mas que o poder está no Senhor Jesus. Amém? Vamos orar por isso? Senhor, nós nos apresentamos diante de Ti. Tem tantas pessoas em pé aqui, tantas pessoas que levantaram a mão aqui na frente, e nós estamos dizendo, o nosso corpo está carregando aquilo que veio como fruto do pecado lá no jardim do Éden, enfermidades, doenças. Nós entendemos, Senhor, que vai chegar um momento em que não vai haver mais nada disso, mas entendemos também que agora, nesse tempo em que vivemos, o Senhor pode revelar a Tua misericórdia e derramar gotas da Tua graça. E nós temos tantos testemunhos aqui, Senhor, de milagres que já foram feitos. E nesta hora eu quero te pedir, visita esses Teus filhinhos que estão aqui. Que nessa hora, Senhor, o poder do Teu Espírito se revele na força da Tua graça, na fraqueza da carne deles. Ó Pai, eu não sei quais são as doenças, eu não entendo nada disso, eu não sei, Senhor, se elas são graves, gravíssimas ou de pequena gravidade, não me interessa. O que me interessa é que o Senhor é o autor da vida, o Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. E nós te pedimos, ó Jesus, ouve o clamor do Teu povo. Ó Pai, ouve o clamor de misericórdia e começa a abrir as janelas dos céus e trazer, Senhor, cura sobre o Teu povo. Ó Pai, que nessa hora
os anjos do Senhor com os jarros lá da tua graça, do óleo do céu que cura, comece a andar pelo meio do teu povo e derramar esse óleo da cura sobre todos quantos estão aqui, Senhor, e que essa marca gloriosa da tua graça se revele visivelmente, e que a gente possa perceber isso, e que a gente possa dizer: Jesus teve misericórdia de mim. E que a nossa vida seja um testemunho para a honra e glória de Deus Pai. Escuta, Deus, a nossa oração e permita que os teus anjos passeiem aqui sobre nós. Amém e amém. Amém. Agora todo o povo de Deus de pé, dá a mão para quem está perto de você, e a gente vai terminar o culto assim, tá bom? Enquanto a gente se prepara para adorar, cantar essa última canção para terminar esse culto, vou dizer para vocês aqui que atenderam um apelo em especial, tá? Quando terminar o culto, se você não tem uma Bíblia que você entenda, pede para quem está com essa jaqueta marca-texto, tá bom? E eles vão te dar de presente, porque tem uma coisa que eu queria desafiar você a fazer. Marca um encontro com Jesus todo dia, tá? Não importa a hora nem o lugar, o que importa é que Ele é aquele que é o nosso Senhor e Salvador. A gente não precisa estar num templo para Ele falar conosco. É bom a gente estar no templo porque tem uma força sinérgica gostosa que nos envolve, mas a nossa comunhão com Cristo acontece em qualquer lugar que a gente o busque. E o mais importante é que você possa andar com Ele todos os dias. Se você esquecer de tudo mais, lembra disso. Anda com Jesus, anda com Jesus. Queria falar mais uma coisa, segura um pouquinho aí, tá? Queria falar mais uma coisinha para você, senão fica muito alto, eu não consigo, entender nem o que eu estou falando. Então eu queria dizer para vocês mais uma coisinha. A igreja tem uma série de programas para ajudar você no teu crescimento. Então, se você quer entender o que está acontecendo com você, nessa decisão que você tomou, qual é o próximo passo, fala com esse pessoal aqui de coletinho, eles podem te ajudar, tá? E vai colocar aí um mentor, alguém que vai acompanhar você na tua jornada. Se você tem alguma área da tua vida que precisa de atenção específica, o casamento, a educação dos filhos, nós temos uma infinidade de programas. Então, pede para eles, me encaminha, e a gente vai caminhar juntos nisso. Agora lembra, a pessoa que vai caminhar com você é um irmão, às vezes mais velho, mais experiente, mas é só irmão. Sabe quem é o que dá a resposta? Você sabe, não sabe? Quem é? Jesus. Por isso anda com Ele, tá bom? Agora cantemos, adoremos a esse Senhor que está aqui conosco.